entendemos, ó Pai, que o Senhor pagou um alto preço por nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais um hino. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Tu és Deus. maravilhoso, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Tu és santíssimo, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Espírito de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos adorar o Senhor essa manhã. Tira essa máscara, não dá para louvar Jesus com essa máscara. Aleluia. Bem, vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, glorificar a Ele. Vamos exaltá-lo e bendizê-lo nessa manhã. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, aleluia. Diga pra Ele, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diga bem forte, aleluia.
o controle ainda está. Palma de suas mãos, o choro tudo na noite, mas a alegria. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira
Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer tudo como eu sou a ti. Okay. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Será visitando o rosto. O que eu faço? Escondo o rosto para que veja a tua face. E que diminua eu, para que tu veja, Senhor. O que? Mais e mais. Ouve do santo, do santo. Me esconde debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só da graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Se você pode cantar ao Senhor, se você pode adorar ao Senhor, tua presença é o meu prazer, 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 tua presença. Diga para o Senhor hoje, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, Senhor, o Santo dos Santos, a fumaça só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Só tua graça me basta, tua presença é o meu. Cante mais uma vez. Do santo dos santos, a fumaça me esconde. Meu Deus, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me dá. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer.
Sente a presença de Deus neste lugar. O Senhor é real neste lugar. O Senhor é real neste lugar. Meu Deus, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra quê? Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam. É assim que vai acontecer. As bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, 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 teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja, te adora. Aleluia, usa a autoridade que você crê e cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Diga forte, pra dizer que tu és o Senhor. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Ei, pela baixada calar, a tua igreja te teu reino é sempre. Te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só que na igreja do Senhor, com a mão você aplaude, com a boca você glorifica. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo também. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, bendito seja Deus.
Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Pai. Amados, hoje nós vamos estar estudando, né, a lição de número 4, que traz por tema a iluminação espiritual do crente. Amém? Irmãos, para quem não pegou a primeira e a segunda e a terceira lição, né, pode ser que tenha um pouco de dificuldade, né? Se você não assistiu lá na sua casa, você não acompanhou, talvez tenha um pouco de dificuldade, porque a primeira, a segunda e a terceira e a quarta lição se trata do capítulo de número 1 do livro de Efésios. Amém? Então, né, é importante os irmãos estar acompanhando, né, dentro da sua casa depois, né, em nome de Jesus Cristo, as lições para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, eu vou ter que tirar isso aqui, senão não vou conseguir dar aula. Amém? Glória a Deus. Amados, o nosso texto áudio hoje é: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17, para a glória do nome do Senhor Jesus. A nossa verdade prática, amados, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela a grandeza do poder de Deus. Amém? Glórias a Deus. A nossa leitura bíblica, eu vou ler o primeiro versículo de número 15, e os amados irmãos dêem prosseguimento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo número 1, versículo de número 15 ao versículo 23, versículo 15 diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, que quais a riqueza da glória e da esperança dos santos. E qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo principado e poder e potestade, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, Jesus. Oremos ao Senhor, amém? Ó Deus, querido Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos perante a Tua presença, meu Pai, nesta hora. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale, meu Deus, aos nossos corações de uma maneira poderosa, grandiosa, meu Deus, para a glória do Teu santíssimo nome. Meu Pai, que eu oro, meu Deus, desde já, ministro a bênção, a vitória, Senhor. Dê o conhecimento, dai-nos o conhecimento do Senhor. Meu Pai, a sabedoria, a inteligência, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos dê o discernimento, ó Pai, da Tua palavra a cada dia que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? O nosso objetivo geral aqui, amados, é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Amém? A dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Amém? Grave isso aí na sua Jesus. Os objetivos específicos aí no primeiro tópico, né, é destacar a vocação, as riquezas da glória inclusas na herança divina. Pablo, se puder, coloca no fundo lá para mim, bem baixinho para mim, por favor. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Amém? E expressar
o exemplo da exaltação em Cristo, amém? Glória a Deus. Introdução, vou estar lendo para a glória do nome do Senhor. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação, amém? No capítulo de número 1 de Efésios, ele começa, no caso, dando ali no versículo 15 e 16, ele faz ação de graça ao Senhor, ele, em forma de gratidão, ele começa a render ali. Do 17 ao 19, ele começa a interceder em favor de algumas pessoas, e do versículo de número 20 ao versículo de número 23, ele faz confissão de louvor e exaltação ao Senhor. Ele confessa que somente o Senhor é digno de adoração e de exaltação. Amém? Glória a Deus. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Irmãos, eu quero mostrar para os irmãos uma diferença aqui. Antigamente, aqueles homens que escreveram a palavra de Deus, pode ser mais baixinho um pouquinho, bem baixinho. Aqueles homens que escreveram a palavra do Senhor, praticamente eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então hoje, irmãos, já não existe mais inspiração do Espírito Santo. Hoje nós somos iluminados pelo Espírito de Deus. Porque, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, que qualquer outra pessoa que venha, e mesmo que seja um anjo que venha descer do céu, e venha trazer outra revelação que não seja esta, que seja anátema, nos diz a palavra do Senhor. Por quê, amados? Porque toda a inspiração da palavra de Deus já foi dada, vários homens se reuniram, fizeram concílios, para ver aquilo que era divino e aquilo que não era. Então tudo está aqui escrito. Existem alguns outros livros, que eles foram pesquisar e buscaram para ver, se havia, se precisava de ser colocado aqui, nesse manual, só que eles foram rejeitados, são chamados livros apócrifos, amém? Os livros apócrifos, são livros não inspirados. Nesses livros apócrifos existem algumas instruções que são valiosas, existem histórias, irmãos, que são valiosas, só que não são inspiradas, não são, não vem, algumas coisas não vêm da parte de Deus, são apenas histórias contadas pelos homens, para trazer uma clareza a respeito do decurso, dos tempos. Qual que é a diferença então dessa inspiração para iluminação? Iluminação, o que acontece? Inspirado naquele tempo, praticamente os homens, o próprio Deus se manifestava, para poder, falar ao homem, e o homem então escrevia, toda a inspiração bíblica, praticamente ele, era algo muito direto de Deus para a vida do homem, Geralmente nos dias de hoje a revelação divina, a inspiração, a iluminação divina, ela é dada geralmente na mente do homem, porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de você, amém? O Espírito de Deus, ele habita dentro de você. Então, o que acontece? Então ele vai falar dentro. Quando fala de coração, a Bíblia Sagrada fala aqui que o vosso Deus falará aos vossos corações, fala, irmãos, de mente. Coração aqui fala de mente. Toda vez que você vê falando de rins, está falando que Deus está sondando, está vendo o seu corpo, amém? Mas quando fala de coração, está falando de mentes. Tem uma passagem lá em Salmos, que fala assim: eu, Senhor, esquadrinho, os teus rins, e sondo
o teu coração está querendo dizer, né, que Ele conhece a nossa mente, mas é Ele que cuida do nosso corpo, é Ele que conhece praticamente todo o nosso corpo. Amém? Pode falar. Logo no início da minha caminhada, eu comecei a ler um livro, era uma Bíblia católica. Então ali tem Baruque, além do Eclesiastes, tem Eclesiástico. Isso. E eu notei que quando eu li essa Bíblia católica, que tem assim, uma tradução muito importante para o conhecimento que tem agora, mas eu não tinha noção dos livros a mais. O que acontece? E esses livros a mais contam, por exemplo, são métodos até que funcionam. Só que, pelo que eu estudei, houve um corte desses livros por eles estarem no período de 400 anos ali, que o Senhor não falou com o homem. 430 anos. Então, foi só por esse motivo, porque não foi inspirado, que eles retiraram esses livros, porque foi desse período onde o Senhor não falou com o homem. Porque tem coisas que você vê ali que é importante da história, igual o livro de Abacuque, né, de Macabeus, né, o livro de Macabeus, que conta a história, né, da família dos Macabeus, quando eles, nós queremos alguns remanescentes, né, da família real, né, eles praticamente começaram a lutar pelo poder, né, lutar contra, né, no caso, né, nessa época eles lutaram contra os gregos, né, se não falo agora, foram contra os gregos. Depois teve uma luta contra os egípcios, né, que teve um período que os egípcios começou a dominar Israel, né, e logo depois veio Roma. No ano 166 os Macabeus se levantaram, 100 anos eles ficaram no poder. No ano 63 praticamente Roma veio e tomou o poder, né, dos Macabeus. Praticamente eles tiveram 100 anos de liberdade, né? O livro de Macabeus é muito importante. O que acontece? Essa história dos Macabeus é muito importante até para nós evangélicos. Só que, irmãos, não tem canonicidade, não tem importância assim de dizer assim, isso aqui traz algo importante para a igreja, né? Para a história, tipo, se você quiser isso, se você quiser saber um pouco mais da história dos judeus, né, com certeza vai trazer uma clareza, algo muito importante, né, para a tua vida, né, nesses livros. Mas eu entendi que o manual está aqui. Porque foi inspirado pelo Senhor e que a gente precisa para a sobrevivência aqui nessa terra. Como igreja. Como igreja está aqui. Está aí, tá bem? O Velho Testamento foi colocado para nós, irmãos, por quê? Porque a gente aprende, né, com os erros dos outros, né? O que acontece? Israel teve um período em que ele acertou bastante, teve período que ele errou bastante. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende com as coisas que eles acertaram, né, e com as coisas que eles erraram também. Amém? Vamos lá. Então, né, voltando a Efésios, né, nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, né? Temos que louvar a Deus, né, porque Ele escolheu as nossas vidas, né, para poder estarmos aqui, para poder louvar a Ele, para poder engrandecer o Teu santo nome, né? E buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina. Irmãos, o que acontece? Né, a partir do momento que você busca na palavra do Senhor, né, você começa a entender, né, os propósitos de Deus, né, para a sua vida. E aí é onde vem a iluminação, é onde o Espírito de Deus ele trabalha na sua mente para que você tenha um entendimento de qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Quando, irmãos, nós praticamente estamos no mundo, nós ouvimos histórias a respeito de Deus, nós ouvimos histórias, né, a respeito de Jesus, mas não conhecemos muitas das vezes o poder de Deus, né? A gente só passa a entender o poder de Deus a partir do momento que nós estamos na sua presença, começamos a meditar na palavra de Deus
E a partir de então, o próprio Deus começa a dar as nossas próprias experiências, aonde que a gente começa a engrandecer a Deus, da mesma maneira que esses homens de Deus engrandeceram o Senhor, né, nós também começamos a engrandecer a Ele. Amém? Glória a Deus. Primeiro tópico, irmãos, primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro ponto aí, ação de graças e intercessão. Né? Paulo, primeiro ele deu ação de graças e depois ele começou a interceder. Vamos ver lá. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Essa carta, irmãos, aos Efésios, essa carta, ela, né, praticamente, ela não somente foi para o povo de Éfeso, mas também foi, irmãos, para a igreja, porque essa carta foi uma carta circular, né? Ela teve a carta original que foi para Éfeso, mas logo depois essa carta ela passou-se para alguns lugares para ver a respeito dessas instruções que Paulo, né, estava, né, direcionando à igreja. Amém? Paulo agradece a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Nós estudamos nas aulas anteriores, né, que a eleição é o que? Geralmente a gente vê muita eleição aí fora, né, uma eleição do presidente, de vereador, do prefeito, disso, né, às vezes um presidente de bairro, e outras coisas mais. A gente vê algumas eleições, né? Então, o que é a pessoa ser eleita? Por exemplo, tem 100 pessoas, mas no meio dessas 100 pessoas, uma pessoa só vai ser escolhida, né? Irmãos, você já parou para pensar quantas pessoas que estão no mundo vagando e não querem um compromisso com o Senhor, né? E graças a Deus, Ele escolheu você, né, para poder estar aqui e para glorificar o nome do Senhor e para poder exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Deus, Ele escolheu a sua vida no meio de muitos. Glória a Deus. Se você for olhar, até mesmo no meio, talvez, da sua família, dentro do seu bairro, né, na sua cidade, se você for ver a quantidade de servos de Deus, são poucos. Por quê? Porque Deus, irmãos, né, Ele tem escolhido, Ele tem feito essa chamada a muitos, essa chamada a todos, né, praticamente Ele tem feito, mas só aceita aqueles que realmente são eleitos de Deus. Amém? Somente aqueles que foram, né, praticamente escolhidos do Senhor. Amém? A predestinação. O que é predestinar? A pessoa que ela é eleita, irmãos, automaticamente, se ela perseverar até o fim, praticamente ela está sendo predestinada para a salvação. Lembrando, irmãos, né, que a predestinação não é somente aceitar Jesus e eu estou salvo, não, né? A predestinação, ela se conclui, né, de que maneira? Você sendo fiel ao Senhor, prestando a Deus em obediência, né? Porque existem dois pensamentos que eu quero voltar aqui só para relembrar, né? Que é o pensamento, né, calvinista, né, que é o pensamento da salvação incondicional. Já o armeniano, né, existe condições, né, esses somos nós, os armenianos. Existem condições para a pessoa ser salva. Como que é incondicional? A incondicional é a pessoa vem aqui, aceitou Jesus, estou salvo. Não é dessa maneira, né? E dessa forma não funciona. Tem que haver arrependimento e tem, amados irmãos, que procurar, né, andar alguns degraus para que você, né, alcance essa salvação. Amém? Então, a predestinação, essa predestinação armeniana, ela existe condições. E que condições são essas? A
obediência à palavra do Senhor. É tanto que o Senhor, ele diz: ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida, né? Não é somente aceitar Jesus e estou salvo. Tem que ser fiel a Ele até o fim. Amém? A filiação, a partir do momento que nós, amados, recebemos os chamados, aceitamos Jesus, somos escolhidos, e se perseverarmos até o fim, praticamente somos predestinados. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Ele como Salvador, João capítulo número 1, versículo de número 12, ele fala assim: e todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A partir desse momento, né, você é adotado por Deus, né? A partir do momento que você, né, aceitou a Jesus, você não mais, né, vai ser uma criatura qualquer desse mundo. Você passa a ser chamado filho de Deus. Amém? O dom do Espírito Santo, né? O dom do Espírito Santo, irmãos, a partir do momento que você aceitou Jesus, né, praticamente você já é selado, né, pelo Espírito de Deus, né? Agora, batismo com o Espírito Santo, irmãos, já é outra coisa. Amém? Quando fala do selo do Espírito Santo, é que a pessoa, quando aceita Jesus, praticamente ela já tem o selo do Espírito. Mas o batismo com o Espírito Santo é um avivamento que essa pessoa ela recebe, aonde o Espírito de Deus dá coragem para essa pessoa realizar obras que outras pessoas, né, não conseguem realizar. Tem pessoas, irmãos, no meu modo de crer, tem de outra maneira. Tem pessoas que eu acredito, né, que são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas somente no primeiro dia e depois ela aprende, naquele exato momento que ela é batizada com o Espírito Santo, ela aprende, né, o falar em línguas, né? E o que acontece? A partir desse momento, ela já foi batizada com o Espírito Santo, só que ela praticamente não fala em línguas, porque ela praticamente reteu. Amém? Glórias a Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Se os irmãos estiverem discordando e se os irmãos, né, têm uma visão diferente, eu gostaria de ouvir a respeito da sua visão. Amém? Diz. Uma pessoa que não fala em línguas, ela está batizada com o Espírito Santo? Uma pessoa que não fala em línguas? Não fala em línguas. É igual eu falei. A pessoa, ela pode falar em línguas no primeiro dia. Mas suponhamos que ela nunca falou em línguas. Não, aí já... A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Amém? Pastor, Ah. posso falar um pouco? Diz. Eu estudei muito a vida em Atos. Sim. E apesar de eu não estar agora com a cabeça lembrando todos os detalhes, Sim. e eu vou falar de uma maneira bem informal. Todas as vezes que eu vi batismo em Atos, eu vi a presença forte da língua. E era línguas e profecia, era línguas e ação de graças ao Senhor. Uhum. O batismo do Espírito Santo no livro de Atos. Tem gente que fala que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo através da profecia. Mas a Bíblia, nas 3 ocasiões que houve batismo do Espírito Santo, houve línguas. Línguas. É evidência. Houve línguas. É a grande evidência. Mas eu tenho inúmeros irmãos que não falam em línguas e não buscam falar em línguas. Eu não estou falando aqui que você só vai ser salvo se você falar em línguas. Não. Mas o Espírito Tem Santo. gente que fala isso. Mas o Espírito Santo. A pessoa só é salva. Não. O Senhor Jesus falou que cabíamos a nós nascermos do Espírito. Pedimos isso ao Senhor. Ele iria batizar. Então eu acredito que isso seja um desejo do crente que quer ser batizado no Espírito Santo. Falar em línguas. Mas houve um pensamento acomodado de muitos irmãos que eu tenho, que eu amo muito, que eu falo, amado, pede o Senhor para te batizar com fogo. Não, mas eu já profetizei, já aconteceu. Eu sei, varão, mas você precisa de ter o derramamento do Espírito Santo. Mas como é que você sabe que assim é? Porque a Bíblia, das 3 vezes que eu vi isso em Atos, tem a presença da língua. E você tem que buscar o renovo de Deus. Você falou em línguas no primeiro dia, irmãos, para evidenciar
você foi batizado com o Espírito Santo. Mas, se você não orar a Deus e colocar em prática aquilo que Deus te deu, o dom de línguas, né, praticamente, né, você perde, né, a pessoa perde. Irmãos, o encher, quando você praticamente está buscando a presença de Deus, o falar em línguas, né, te traz um renovo, né, vai trazendo um renovo para a sua vida. Diz. Eu lembro que quando nós chegamos em Portugal, os irmãos lá tinham uma dúvida muito grande, porque um antigo obreiro tinha plantado na igreja o seguinte, que a partir do momento que a pessoa aceitava Jesus, ele já estava batizado com o Espírito Santo. Não sei se você recorda disso. Aí eu me recordo que quando nós chegamos e a gente, né, arrasta a pé e fala em língua, pula e grita, aquela coisa toda, os irmãos ficaram assustados. E teve um dia que, inclusive, né, um casal, né, que se tornou obreiro, sei lá, eles vieram perguntar a gente, falou assim, nossa, mas vocês é diferente, vocês arrastam o pé, vocês pulam, vocês gritam. E aí a gente, né, foi tentar explicar, e eles não, a gente que todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Mas a gente não fala assim, não. Não, mas aqui não é assim não, não precisa de ser. Aí a gente, né, foi conversar, irmãos, e a luta que Irmãos, foi, né, para poder... eu antigamente, logo quando eu cheguei em Portugal, o meu jeito de pregar era um pouco diferente. Hoje em dia eu me retenho mais, né? Mas o meu pregar era, e amor de Deus, faz o que vocês querem lá. Aí quando eu cheguei lá, os irmãos devem estar assistindo na hora dessas, irmãos de Portugal. Quando eu cheguei no primeiro dia que eu estava pregando, os irmãos falaram assim, alguns irmãos falaram assim para mim. Eles não piscavam. Irmãos, o que acontece? Aí depois, né, já no segundo culto, eu já senti que os irmãos já se soltaram, né, um pouco mais. Mas eu acredito que foi justamente por eles plantaram, que eles diziam o seguinte, o antigo obreiro, ele dizia o seguinte, você levantou a mão e você aceitou Jesus, então eu acredito que é aquela questão que nós dizemos, nós estamos selados, né? Tipo assim, eu aceitei Jesus, eu fiz um compromisso com Cristo, eu estou selado pelo Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo já é outra questão. É outra questão. A pessoa só nasce de novo quando ela é batizada no Espírito Santo? Não, ela nasce de novo. Ela nasce de novo a partir do momento. Olha, começa o processo a partir do momento que ela aceita Jesus, ela já é selada pelo Espírito Santo, né? E depois vem o batismo, né? Que né, é o complemento, né, do nascer de novo. Diz, irmã. Amém. Porque, por exemplo, eu me converti numa igreja que tinha um pensamento falso. Amém. Lá, por exemplo, eles falavam, né, que não para falar em línguas, você edifica a si mesmo. Então, quando você fala perante toda a igreja, você não está edificando a vida de ninguém. Você só edifica você mesmo. Então, isso me retinha. Eu fui batizada, mas eu empreendia por causa disso. Eu não estou edificando a igreja, eu só estou edificando a língua, eu vou falar só uma coisa no meu quarto. E isso atrasou o processo do Espírito Santo em usar, trabalhar através da minha vida por muitos anos. Até que eu me empreendia, eu me retinha. Né? E quando eu via alguém que era mais efusivo, que era mais eloquente, eu tinha esse pensamento, né? Aqui é tudo isso, tudo isso. E eu falava com Deus, quando o Senhor me usava, usa de uma maneira mais moderada. Porque eu sou uma pessoa, eu não gosto de ser espalhafatosa, eu sou mais moderada, Deus me falou. E é tanto que quando eu estava no meio dos pentecostais mesmo, que eu não me achava pentecostal na época, eu me escondia e eu falava, Deus trabalha comigo diferente, eu não quero assim. São processos que a gente passa. Exato. Aí o que aconteceu? E outra, dentro da igreja eu amava todos os instrumentos, menos a bateria, acho que eu já contei isso da live. Eu falava que foi muito barulho, dói muito minha cabeça, eu não gostava muito da bateria, eu sempre ficava longe da bateria. O que Deus fez comigo? Me renovou através da bateria. Quando eu estava na escola de missão, tinha uma irmãzinha na bateria e ela era tão usada por Deus, aquele dia Deus encheu tanto ela, e através que o Espírito Santo estava usando ela na bateria, eu fui renovada de uma forma que eu não aguentei ficar em pé. Então eu pulei tanto, eu dancei tanto ao som da bateria, né? Que eu mesma, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu fiquei chocada. Então é o Espírito de Deus, né? E depois desse dia, nunca mais eu fiquei nessa, não me usa, não, ai, não faz assim. Tem que deixar o Espírito de Deus trabalhar. Eu fiquei livre, né? Quando eu estou num lugar que o povo é pentecostal mesmo,
tem. Oh, aí eu me solto deles. Pastor, eu ouço o testemunho igual dessa irmã, e eu também entendo muitas vezes. Eu fico muito triste porque o Senhor libertou a gente para a liberdade. Paulo nos diz que a gente só não deve dar ocasião à carne, dar ocasião a essa liberdade, para que a nossa carne não seja alimentada por essa liberdade. Olha, não dá ocasião à carne com essa liberdade. Mas eu me entristeço muito porque eu não venho do meio cristão. A minha família é toda do candomblé. E lá existem regras, mas existe a tua forma de adorar a Satanás. Porque ali ia falar de outros nomes, mas a verdade é que existe o reino da luz e o império das trevas. Ali se há liberdade para adorar Satanás e há muita... Eles fazem uma coisa lá que eles tentam imitar a língua estranha, mas não chega nem perto. Mas há muita ordem. Mas a ordem, mas a liberdade para eles. A maneira deles. Então eu gostaria de falar uma coisa. Eu me entristeço porque eu cheguei no reino da luz e a palavra manual de instrução. Eu estou numa Assembleia de Deus, eu tenho muito respeito pela Assembleia de Deus, porque eu conheci o Senhor e o renovo do Espírito Santo através de um homem que foi ministrado a vida inteira, que é o pastor Inter na Assembleia de Deus. Mas eu gostaria de, em todos os lugares que eu tivesse, ter a Bíblia como manual de instrução. Mas eu percebo que se você tiver a Bíblia como manual de instrução na Assembleia, for para uma outra, você vai ser julgado ou por falar em línguas, ou você vai ser... É porque são costumes diferentes, né? É igual uma igreja tradicional, né? Eles não acreditam, né, no falar em línguas. Eles falam que um dia que eles falarem em língua ali, né, foi línguas tipo inglês, francês e tal. Realmente deu a entender, a Bíblia Sagrada fala, né, que realmente as pessoas entendiam na sua própria língua. A palavra diz que na sua língua é de origem natural. Isso. Mas naquele caso, e Paulo aos Coríntios 13, que falou assim, ainda que eu falasse com meu amigo Jorge, isso não existe. Isso que você está falando não é uma balela do teu entendimento. A religião colocou isso na sua cabeça. Quando Pedro ali foi batizado, foram em línguas nativas. Eu falei, amém, glória a Deus. Foram em línguas nativas, mas por que Paulo fala então? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então existem línguas dos anjos. Existe a língua dos anjos, só que a língua que nós falamos não é a língua dos anjos, tá? A gente às vezes confunde. A Bíblia Sagrada fala que todas as vezes que nós falamos ao Senhor, nós falamos em mistério. Amém? A língua que nós falamos não é a língua dos anjos, porque senão Satanás ia ouvir. Ele é um anjo. Ele é um anjo, entendeu? Então ele com certeza ele entenderia a nossa língua. Quando mistério com Deus. Quando eu tenho sonhos onde eu em línguas me expulsar, no sonho, línguas está em mistério. Não era para me expulsar em língua então nos meus sonhos? Mas porque o que é Deus? Você falar em línguas pode estar mostrando o quê? O encher do Espírito Santo, que Deus vai te encher para poder fazer essa obra. Talvez seja isso, entendeu? Amém. Vamos entrar nessa. Mas isso também não impede, né? Como lá no dia do Pentecostes eles falaram em língua nativa, né? E nós falamos em mistério, mas isso também não impede que nós falemos em mistério em outra língua, em uma língua nativa, por exemplo, de um país onde Deus vai nos levar. Eu já vi isso, eu já vi. Acontece, com certeza. O Espírito de Deus a pessoa fala em línguas em japonês, porque... Entendeu? Então isso também não impede que a gente fale em mistério na língua. Para Deus, irmãos, não há nada impossível, né? A gente que limita. A gente que limita. Vamos lá. Efésios, vamos continuar. Mas eu gosto de dar essa liberdade para os irmãos, às vezes, algumas dúvidas, né? Para a gente sair daqui esclarecido, amém? Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? É a partir do momento, irmãos, que praticamente nós, né, estamos buscando a presença do Senhor, né, o Espírito de Deus, ele nos capacita, né, para
né, com o espírito de sabedoria e de revelação. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, que as coisas passam a ser reveladas a nós. Às vezes, quando nós estamos no mundo, eu mesmo quando eu estava no mundo, eu lia algumas passagens da Bíblia, às vezes eu pegava a Bíblia para poder ler, lia e não entendia nada. Mas a partir do momento que você está na presença de Deus, o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você lê e você começa a ter aquele entendimento, porque o próprio Espírito de Deus, ele te dá sabedoria, ele te dá o Espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Amém? É o que eu estava falando para os irmãos. Nós, até para aprender a respeito da palavra, nós necessitamos de Deus. O livro de Corinto, capítulo de número 12, eu esqueci qual versículo, acho que é o versículo de número 4, até para mencionar o nome Jesus, nós precisamos de Deus. Se você por vontade própria, eu vou falar o nome de Jesus, e você não tem o Espírito de Deus, você não consegue falar o nome de Jesus. É tanto que uma pessoa, quando está endemoniada, ela não fala o nome de Jesus, ela fala o homem de branco, o Criador, coisa assim, mas não fala o nome de Jesus, ele não confessa, amém? Que Jesus tanto que João capítulo de o homem não é de cima. Primeiro, João fala que o Espírito que não é de Deus, ele não confessa que Jesus veio em carne, Por quê? Justamente por causa disso, porque ele não quer mostrar para Israel, ele não quer que seja declarado para Israel e nem para a igreja que Jesus ele é o Salvador, amém? Vamos lá. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É o que eu falei com os irmãos. Somente através do Espírito de Deus você pode discernir as coisas do Senhor. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo. Compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Amém? A esperança da chamada de Deus, para a sua vida, as riquezas da herança, a partir do momento que você praticamente aceitou Jesus, você é co-herdeiro em Cristo. Co-herdeiro em Cristo, por quê? Porque somente através de Cristo que você consegue alcançar esta herança, amém? A grandeza do poder de Deus, através do Espírito Santo, é que você consegue enxergar o quanto Deus ele é poderoso, amém? Por você mesmo, praticamente você não consegue enxergar essa grandeza. É tanto que quando nós estamos no mundo, às vezes até blasfemamos. Que às vezes, por exemplo, uma pessoa da nossa família morre, Deus, mas aonde que o senhor estava? O senhor não existe, Tem gente que fala assim, o senhor não existe, o senhor não tem poder, por que o senhor permitiu que essa pessoa... Tem gente que fala dessa maneira, tem gente que blasfema, E eu mesmo já pratiquei blasfemas quando eu estava no mundo, Mas hoje, todas as coisas se fez novas sobre as nossas vidas, porque hoje nós temos Jesus, amém? Glória a Deus. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Ilumine aqui, esse ilumine aqui é falar na mente, tá? Esse ilumine aqui é falar na mente. Qual seja a esperança da sua vocação. O Espírito de Deus, ele vai falando na nossa mente, qual é
a nossa vocação, amém? Qual é, por onde é que nós temos que andar, por onde, o que nós temos que fazer, como que nós temos que agir, amém? E ter a esperança da vinda do Senhor. É o Espírito de Deus que nos convence disso. Diz, Alessandro. É interessante essa parte, né, da vocação do Espírito de Deus, que na verdade existe duas vozes que ocorrem aqui no nosso ser, né? A voz do inimigo e a voz de Deus. Quando a gente ouve a voz do inimigo, é uma voz de agressividade, de acusação às nossas vidas. E totalmente contrária aos bons costumes. E aí quando a gente está em oração, em espírito de oração ali, consagrando e rejeitando ao Senhor, a gente começa já a ouvir uma voz mansa, uma voz de paz, uma voz de alegria, né? Uma voz totalmente diferente. E basta nós darmos lugar com a voz que nós iremos querer obedecer. Né? É verdade. Vamos continuando. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Amém? Assim, eles seriam, os Efésios, a princípio foi endereçada essa carta para eles, seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, no caso ele escolheu, no caso ele, logo quando ele fez o seu projeto, praticamente ele fez o projeto de chamar todas as pessoas para estarem com ele. Todas as pessoas são chamadas, mas poucas praticamente são escolhidas, Depois, uma chamada em que ele teve a iniciativa de, por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte, porque Deus os escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Eu volto a repetir o que eu falei na aula passada. Irmãos, nem todos eleitos, primeiro, Deus faz uma chamada. No meio dessa chamada, Deus, ele tem os seus eleitos, mas nem todos os eleitos receberão a salvação. Somente aqueles que aceitarem o chamado de Deus e ser fiel até o fim. Por quê? Tanto que já está tendo uma recomendação aqui, nesse versículo está tendo uma recomendação para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. É somente os eleitos, que são santos e irrepreensíveis diante da sua presença, que serão salvos. Pastor, mas fala mais sobre isso, E naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim. Nós profetizamos, expulsamos demônios, apartai-vos de mim, maldito, porque praticou a iniquidade. Amém? Então o que acontece, irmãos? Tem pessoas que são chamadas por Deus, escolhidos pelo Senhor, mas nem todos levam em santidade e sendo irrepreensível até o fim. E é importante que nós venhamos levar irrepreensíveis até o fim. Amém? Então, essa é a condição da predestinação. Amém? Se você crê que não existe condição, então você é um calvinista, Se você não crê que tem condições para a salvação, que a pessoa precise de, é só aceitar Jesus e andar de qualquer maneira, praticamente você está vivendo uma vida disso. Eu não tenho como, eu sei que os dons são irrevogáveis, até eu consigo compreender na minha deficiência como que uma pessoa pode ser usada por Deus e ser um vaso de honra e de desonra de uma certa forma. Porque a pessoa, se ela está na iniquidade, o senhor pode me explicar alguma coisa? Tem pessoas que começam muito bem e terminam mal. É igual na Bíblia Sagrada nós temos exemplo disso. Gideão.
A Bíblia Sagrada fala, né, que Gideão, né, foi chamado pelo Senhor, né, as provas que ele fez com o Senhor ali. A Bíblia Sagrada nos fala que todas Deus cumpriu, e ele começou a acreditar na chamada de Deus para a sua vida, né, começou a acreditar que Deus poderia fazer um milagre através daqueles 300, ele conseguir vencer o exército midianita. Mas logo depois que ele ganhou, né, que ele foi acomodou, e a Bíblia Sagrada nos fala, né, que ele mandou fazer uma estola sacerdotal. E depois que ele fez, pegou aquela estola sacerdotal e começou a adorar. Fez uma idolatria, para si uma idolatria. Né? Começou a adorar a estola sacerdotal. Pastor, ele foi salvo? Não sei. Não sei. Né? Pela Bíblia Sagrada, se for olhar pela justiça reta, o que ele fez, né, geralmente é mal. Mas não posso dizer para você que ele foi, quem sabe ele arrependeu no final, sempre a Bíblia Sagrada não está escrito, né? Posso falar? Diz. Respondendo a Marissa, no meu ponto de vista, Diz. Paulo, quando ele escreve, acho que é 1 Coríntios capítulo 7, aí ele fala assim, porque o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele mora em mim. Então, assim, a salvação, Larissa, por que a Bíblia diz que naquele dia muitos chegaram, igual fala assim, nós fizemos dom de maravilhas. Maravilhas é a pessoa no teu braço e o outro orar e o braço nascer na hora, dom de maravilhas. Só que dom não é definição de salvação, entendeu? A definição de salvação é a santidade mesmo, é a santificação. E isso é guerra, porque a Bíblia mesmo diz que desde o tempo de João Batista o céu é tomado à força. Gente, ser salvo não é para qualquer um, não. Na primeira piscada de olho que você der, tipo assim, você pode esmorecer, né? Pode, tipo assim, pode ser levado. Então, é matar, digamos assim, é matar um leão por dia mesmo, não é uma luta muito grande. Existe uma diferença entre ser espiritual e ter espiritualidade. Ser espiritual é uma pessoa às vezes que não tem dom nenhum. Às vezes ela às vezes não fala mistério, não tem cargo nenhum dentro da igreja, mas é crente, é espiritual, né? Ela tem a sua comunhão com o Senhor, ela tem o seu devocional, né? Ela, né, praticamente é uma pessoa que busca mesmo, né, incessantemente a presença de Deus. Agora, ter espiritualidade é uma pessoa que é usada. Pode ter uma pessoa que ela é espiritual e ela tem espiritualidade. Ela pode ter as duas coisas, ter espiritualidade e ser espiritual, né? Até porque mula não vai ser salvo no reino de Deus. Ela falou. E ela falou. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer. Eu conheci um homem que ele dava o CPF pro cara, acontecia as coisas depois, e ele hoje não serve ao Senhor em santidade. E há pouco tempo estava servindo o Senhor, firme, e vira e mexe caindo em fornicação, e hoje não se fosse contar pelas obras, ele estava salvo, mas né, pelo fato dele ter distanciado, se ele não voltar, com certeza, vai ser condenado, com certeza, né, por causa da palavra de Deus. Nós não estamos julgando, né, a pessoa, mas a Bíblia Sagrada fala assim: não julgueis, né, conforme a vista dos vossos olhos, mas julguei conforme a justiça reta. Pela justiça reta que é a palavra de Deus, irmãos, né, praticamente a pessoa está andando no erro, né? Tiago Figueiredo está caladinho aí, não, fala alguma coisa aí. Amém, vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Irmãos, então nós falamos do passado. Deus praticamente ele projetou, né, ele fez, né, um projeto de salvação para o homem, né, no passado. Agora, a chamada abrange serviço de santificação no presente. No presente nós temos que o quê? Preservar em santificação perante o Senhor, né? É igual diz para os irmãos: a salvação, ela depende não somente de aceitar, mas de conservar santo perante a presença de Deus. Isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Amém? Nós temos que ser irrepreensíveis, viver em comunhão e andar de modo digno. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Amém? Então, a pessoa viver, né, decentemente, observando que os bons costumes da palavra de Deus. Amém? Tudo aquilo que é bom
precisa de ser conservado. Amém? Existem algumas coisas que às vezes, irmãos, o pastor orienta, não está na palavra de Deus, e tem uns crentes que às vezes são ignorantes, né? E aí fica falando assim, é igual tipo assim, tem algumas igrejas, vamos supor, não estou falando que na nossa igreja tem esse tipo de costume não, por exemplo, mas existem algumas igrejas que não pode ver televisão, né? Não pode ver televisão. A gente, os irmãos, né, para evitar no máximo, né, ver televisão. Aqui a gente aconselha, né? Mas tem igrejas que não pode de maneira alguma ver televisão. É um bom costume? É. Aí tem gente que fala, mas onde está escrito na palavra de Deus que não pode ver televisão? Não tinha televisão naquele tempo, irmãos. É claro que não tinha. Né? Naquele tempo não tinha. Mas o que a Bíblia Sagrada orienta? Para a gente observar onde que a gente coloca os nossos olhos. Televisão hoje em dia passa coisa boa, só passa coisa ruim. Então, é aconselhável que evitemos, né, principalmente o uso excessivo de televisão. Tem gente que se bombear e pega o programa da tarde, da manhã, da noite, de madrugada, ele corta 24 horas se deixar, né, na frente de uma TV. Então, né, você precisa ter o teu devocional com Deus, você precisa, né, ter o seu momento de oração, o seu momento de ler a palavra de Deus, né, de jejuar, de se separar para Deus, né, não somente a televisão, mas o celular, tem coisas que ocupam o seu tempo, né? Então é necessário você observar para não praticamente cair na frieza espiritual, amém? Vamos lá. A participação gloriosa no futuro. Falamos do passado, o presente praticamente nós temos, né, que manter-nos, né, santos, e o futuro, irmãos, o que é que aguarda para a gente? Que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. O que Deus tem preparado para nós é a vida eterna. Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor e que não acreditam mais na vinda de Jesus, não acreditam mais no céu, né? Tem a igreja como se fosse um lazer, né? E muitos desses deixam de observar a palavra de Deus, de andar conforme a palavra do Senhor, começam a andar conforme a vontade do coração, do seu próprio coração, e praticamente está perdendo a salvação e não sabe, irmãos. Então é necessário. Coríntios capítulo número 3. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Amém? O que acontece, irmãos? Nós veremos ao Senhor, aqueles que mantêm santidade perante a presença do Senhor, verão o Senhor face a face. Amém? Eles vão ver o Senhor face a face. As riquezas da glória e da sua herança. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Amém? A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos eleitos, né? Irmãos, Deus já preparou o céu para a tua vida, né? Deus, ele já preparou o céu para você morar. Jesus não foi preparar um lugar não, tá? A Bíblia Sagrada fala assim, né, que lá em João 14, versículo de número 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai já há moradas. Lá já tinha, quando Jesus... Agora, aí ele diz assim: se não fosse assim, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou nos preparar lugar. Então lá já havia, mas se não fosse assim, ele ia preparar. Amém? Jesus ia preparar. Porque eu já vi as pessoas pregando e falando assim: Jesus foi preparar a morada para nós. Não, Jesus não foi preparar a morada. A morada já existia. Ele foi para lá, irmãos, né, para fazer o quê? Né? Ele foi porque lá é o lugar dele, né?
É porque o lugar da morada dele é o céu, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aguardar os santos. Ele foi lá aguardar os santos, aguardar a sua chegada. Amém? Glória a Deus. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que são desfrutadas no porvir, as bênçãos que são desfrutadas aqui na terra também, porque todos aqueles que são salvos, irmãos, como ele disse para Pedro, né, vai receber 100 vezes aqui nessa terra e muito mais no porvir, amém? Com certeza Deus tem bênçãos para você aqui. O ruim da história, irmãos, é quando você começa a buscar só para aqui, esquece que o céu existe, né? Você não pode esquecer, né, que o céu existe, ficar somente buscando as coisas terrenas, porque tem gente que só faz campanha, né, para receber carro, para receber casa, para Deus abençoar a vida financeira. Você não vê um crente, muitas das vezes, né, orando a Deus e fazendo campanha ao Senhor, né, para que Deus abra os olhos dele, né, e dê unção para ele conseguir andar mais perfeitamente perante o caminho do Senhor, né? Às vezes a gente procura buscar mais para as coisas dessa terra, e são coisas que a gente tem que voltar atrás, pensar e voltar a praticar, amém? Ultimamente eu tenho tido muitas guerras internas, e nessas guerras internas que eu tenho tido, tipo assim, que a gente sabe que Jesus está às portas, né? Isso é um fato, né? E nessas muitas guerras internas que eu tenho tido, eu sinto que eu deveria ter feito mais. Sabe, tipo assim, quando você sente que você não fez nada, eu sinto que eu deveria ter feito mais, eu deveria ter me aplicado um pouco mais. Por exemplo, assim, ter orado mais, pregado mais, jejuado mais, não forçado mais. Principalmente nesse momento, desculpe, que nós estamos sentindo algemados, né, pelo sistema, né, porque hoje em dia, né, nós não temos, praticamente já não temos mais a liberdade de cultuar a Deus como nós tínhamos, né, há 2 meses atrás, né? Praticamente não temos mais. Desculpa te cortar, amém? Vamos lá. No dia aprazado, acho que é aprazado mesmo, não sei se houve um erro aqui, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus, né? Bem-aventurado, né, aqueles, né, que são convidados para as bodas do Cordeiro, né? Glória a Deus. Diz, minha irmã. Atrasado quer dizer no dia marcado, ao prazo. Amém. Então já foi atrasado, já foi marcado. Glória a Deus. Amém. Então os salvos tomarão posse. Um dia eu vou falar difícil assim. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Praticamente, né, nós vamos tomar posse das riquezas do Senhor e da vida eterna, amém? A sobreexcelente grandeza e força do poder divino, tópico 2, e já vou apressar aqui, amém? Tópico 2, ponto 1, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, né? Sobreexcelente, irmãos, é mais que excelente, amém? Uma palavra aqui, né, que pode, tem essa palavra aqui na frente, extraordinário, né? Extraordinário, né? Sobreexcelente do grego, né? Como é que é, Tiago Figueiredo? Fale para nós. Uperbalon? É Uperbalon? Tiago Figueiredo, que é Uperbalon? Está se referindo ao quê? Do grego ali, sobreexcelente, né? Está ali Uperbalon, né? A palavra, você não está chegando aí não, né? Eu estou um pouquinho
Pensar pequeno dele. Uperbalon. Eu acho que é Uperbalon mesmo que pronuncia. Que na forma adjetiva significa extraordinário. Eu perguntei ao Tiago Figueiredo, porque ele, que gosta muito de estudar o grego e o hebraico, né, talvez ele saiba falar a palavra no modo mais certo aí, né? Porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus e não de nós, amém? O poder extraordinário. Esse poder pode ser sobreexcelente, né? Esse poder sobreexcelente ou extraordinário, né? É um poder, irmãos, que está acima de todos, né? É por isso que, né, o Abraão, né, colocou ele ali como o El Shaddai, né? O El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, né? A Bíblia Sagrada, né, vem colocando ele como o Onipotente, né? É o único ser, né, que é onipotente, que ele tem todo o poder, é o nosso Deus, amém? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. A grandeza, né? Outro termo aí é grandeza do poder de Deus, que do grego quer dizer menetos. Eu acredito que é isso mesmo, menetos. Adjetivo, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Disse-me Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É o que eu falei para os irmãos. Essa grandeza aqui é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, né? El Shaddai, El, né, que vem, no caso, eu aprendi que El vem do termo Deus, né? Vem do termo Deus, e Shaddad, né, quer dizer sei, né, quer dizer o Deus que supre, amém? Que a palavra Shad se dava, né, quando a mãe estava amamentando o seu filho. Então o nosso Deus é o Todo-Poderoso, porque é Ele que supre todas as nossas necessidades, amém? É Ele que tem poder para suprir todas as nossas necessidades. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Poder do grego aqui é dunamis, ou dinamis, né? Que quer dizer, indica efeitos miraculosos que requerem força fora de medida. Essa palavra poder, irmãos, eu até preguei muito tempo atrás aqui, né, que ela tem 4 termos, né? Mais para frente eu vou pregar novamente, em nome de Jesus. Tem 2 termos no hebraico e tem 2 termos no grego. Existem outras, né? Mas um dos termos para poder, às vezes indica autoridade, às vezes indica força e às vezes indica domínio, e o outro eu esqueci. Não, e outra é poder mesmo, amém? Poder sobrenatural, amém? Poder para fazer milagres, amém? Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, somente Deus, amém? E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da esperança. Se você buscar somente nesse poder, somente esse poder, né, pode conceder o poder de Deus, pode conceder você a esperança da vocação, né, no caso de ser salvo, de ser eleito, de alcançar essa predestinação, e
amados irmãos, o dom de Deus na sua vida, né, e alcançar as riquezas, né, que foram enumeradas ali como o perdão de Deus. Somente, irmãos, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus que pode perdoar. Quando a gente está lá no mundo, a gente não consegue perdoar, né? A gente vive rancoroso, mas quando Deus ele entra na nossa vida, é que a gente consegue, né, liberar o perdão realmente, amém? Porque quando estamos lá no mundo, né, a nossa vida, a gente quer conferir, né, e quer fazer tudo com as nossas próprias mãos. Se alguém falar mal de nós, a gente quer ir lá e quer bater na pessoa, quer xingar a pessoa, né? Agora, o crente, né, parece que é até besta, né, bobo, né, quando vira crente, né? Eles acham que nós somos bobos, mas pelo contrário, né, eles acham que nós somos bobos, mas pelo contrário. E quando nós estamos mantendo ali firmes, né, às vezes fala mal de você, às vezes, né, ofende você na cara, em vez de você revidar, né? Eu lembro de um dia, minha mãe pode até estar assistindo depois, né? Eu lembro de um dia quando eu estava, né, eu era novo convertido, toda vez eu revidava. Aí e todas as vezes que quando aquela se levantar, né, para falar algo, cala-te, porque eu, Senhor, vou estar trabalhando, eu, Senhor, vou estar mostrando, né? Aí o que acontece? Aí teve um dia que eu cheguei dentro de casa e minha mãe começou falando. Aí o que acontece? Eu fiquei calado. Aí ela falou assim: você não vai falar nada, não? Aí eu falei assim: falar o que? A senhora já falou tudo, a senhora está certa. Aí, a partir desse dia, todas as vezes ela falava, né? Aí chegou um momento, né, que ela já passou a falar mais manso. Robson, não, procura fazer desse jeito assim, que é melhor, faz desse jeito. Aí, tá bom, mãe, tá bom. Ela já não vinha mais com gritaria, porque ela sabia que se ela viesse com gritaria, eu ia agir naturalmente, né? Então, quando você procura agir dessa maneira, você começa, além de desarmar as pessoas, você praticamente está garantindo a sua salvação. É verdade. Né? Porque somente crente salvo, irmãos, que é capaz de ouvir ofensas, né, na sua face, né, e aguentar calar, né? Mas Deus ele vai dar vitória. Não é fácil não, irmão. Fácil não, mas Jesus dá vitória, né? Lembrando que para o mundo, eles acham que nós somos bobos, né? Nós parecemos bobos, né? Mas de bobo, o povo de Deus não tem nada. Não tem nada. A palavra de Deus diz que os filhos da luz têm que ser mais inteligentes do que os filhos das trevas. E agir inteligência dessa maneira, né? Não revidar, não agir com a própria força. A força do poder divino. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém? O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, né, concordes entre si: operação, força e poder. Amém? Operação, força e poder. A seguir, vamos estudar cada um detalhadamente. Operação do grego, né, que quer dizer energia. Acredito que foi daqui, né, que surgiu a palavra energia, né? Eu acredito que foi daqui que surgiu a palavra energia. E também, né, surgiu essa palavra, né? Também significa eficácia, né? Surgiu também essa palavra. Força, né, do grego, né, kratos, né, que traz a ideia de intensidade. Amém? E poder, né, que do grego é ischus, que indica o poder inerente de Deus. Amém? Poder inerente de Deus. O poder eficaz, né, a operação eficaz, a força, no caso, a intensidade. O poder aqui quer dizer o poder inerente de Deus. Amém? A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Amém? Para aprofundar
essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio. Então, isso aqui tem o que, irmãos? Isso aqui é uma operação de Deus. Ela é com força e com poder. Não é somente Deus para poder nos explicar, né, como tudo isso ocorreu, né, a ressurreição de Cristo, né, a sua ascensão à direita dos céus e a sua elevação acima de todo domínio, né? E nós não conseguimos imensurar, nós não conseguimos calcular. Por mais que você tente calcular o poder de Deus, a imensidão do poder de Deus, até onde você conseguir, ainda é pouco. Amém? Não dá para você calcular isso. Amém? Deus é uma mente muito limitada, muito breve. Eu acho que não dá nem 0,0000000, nem 1%, não dá, porque, né, o que nós pensamos acerca de Deus, né, ainda é muito mais. Amém? É Cristo o nosso exemplo de exaltação. Já estamos terminando, tá bem? As primícias, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Amém? De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Amém? Foi uma obra de Deus o Pai. Amém? Uma obra de Deus o Pai. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, amém? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, amém? Porque era impossível, porque ele venceu. Ele venceu de que maneira? Vencendo o pecado, né? Nele não havia pecado, né? Por isso ele conseguiu, né, vencer, amém? Ao reagir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Amém? A ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Amém? Glória a Deus. Jesus, irmãos, ele é a primícia dos mortos. Por quê? Porque ele praticamente ressuscitou primeiro. Amém? Dos que morreram. Por isso que ele é chamado também o primogênito, o unigênito, porque tem a ver, irmãos, com a sua ressurreição. Tem gente que fala assim: ele é o primogênito porque ele é o filho mais velho de Deus. Não, isso aí, irmãos, está falando, né, com respeito à sua ressurreição. Amém? Ele é filho unigênito, não é porque ele é o filho único, né? É porque isso aí está falando da divindade dele, né? Porque ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Amém? Depois, numa aula futura, Fala de novo isso, perdão. Essa palavra primogênito ou unigênito tem a ver com a ressurreição de Cristo, porque ele foi o primeiro a morrer e a ressuscitar, né? Por isso que ele é o primogênito, entendeu? Não é porque ele é o primeiro filho de Deus, e nem porque ele é o único filho de Deus, porque Deus ele tem mais filhos, né? Isso aí tem relação com a sua ressurreição. Então, eu não aprendi na palavra, eu aprendi isso ouvindo mesmo. Eu aprendi ouvindo que era primogênito, que ele foi o primeiro de muitos que virão. Muitos?
Ele é o primeiro, isso. E o unigênito, Deus só tinha ele como filho. É isso que eu aprendi. Mas não é isso. Não é isso. Tem a ver com a sua ressurreição. Nós vamos entrar numa matéria da etade, né, quando nós tivermos etade aqui, chamada de Cristologia. Nessa matéria nós vamos aprofundar bastante nesse item, né? Bastante nós vamos aprofundar. Amém? Vamos lá. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, né? Todos nós seremos ressuscitados através de quê? Através de Jesus, porque foi através dele que nós tivemos o direito também de ser ressuscitados, amém? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos santos, aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Amém? Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus, né? Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à sua promessa messiânica, né? Praticamente, né, ele está assentado à direita. Efésios capítulo número 1, versículo de número 20, né? Que ele se pôs à direita de Deus, né? Nos dando o direito, né, de entrar no céu também. Amém? Quando ele, na sua ascensão, ele entrou na sala do trono e ficou ali na sala do trono. Isso é uma representação de quê? Do sumo sacerdote, né, do Velho Testamento, que foi lá no altar, pegou o sangue do altar, né, passou no lugar santo, onde tinha todas as coisas já preparadas pelos sacerdotes, né? Uma vez no ano ele entrava no Santo dos Santos e lá ele apresentava o sangue, né? 7 vezes ele aspergia, né, praticamente na tampa do propiciatório, e quando ele aspergia na tampa do propiciatório, a glória de Deus se manifestava ali naquele lugar, né, e queimava aquele sangue. Hoje Jesus, o que Jesus fez? Quando Jesus ele apresentou os céus, ele chegou, apresentou as suas mãos, apresentou o sangue, né? Quando ele apresentou o sangue, né, praticamente ele se assentou lá dentro, usando direito de receber o Espírito Santo aqui. Porque antigamente, irmãos, o véu ele fazia separação entre nós e Deus. E toda vez que o homem ele queria sentir a presença de Deus, praticamente, né, o que acontece? Quando a glória de Deus se manifestava para uma vez só que a glória se manifestava, aonde, né, o sacerdote, né, praticamente ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava no Santo dos Santos. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele estava totalmente preparado, né? Ele tinha uma roupa onde que tinha um peitoral, né, que tinha 12 pedras, né? As suas vestes tinham romãs, a história sacerdotal, um linho finíssimo por baixo, a Bíblia Sagrada nos fala. E quando, irmãos, ele entrava ali uma vez por ano, que ele aspergia, né, praticamente que ele aspergia, né, o sangue ali. A tradição diz, eu estive lendo alguns livros de tradição, né, judaica, né, conta, existe um livro chamado Ética de Sinai, existem outros livros, né, vários, os Targums, existe lá em casa tem o Pequeno Midrash, né, o Pequeno Midrash, né? Então o que acontece? Né, nesses livros às vezes traz algumas tradições, algumas coisas referentes a isso, né, referente a essas coisas, amém? O que acontece, irmãos? Quando o sacerdote ele entrava aqui, ele aspergia, né, a tradição judaica conta, né, que o sacerdote sozinho estava lá dentro, no lugar santo, o sumo sacerdote lá dentro, no lugar santíssimo, no lugar santo, os sacerdotes, lá por lá de fora, não eram todos os levitas, os que eram sacerdotes, os levitas que eram sacerdotes, eram somente os da casa de Coate, né?
os coatitas, né, que eram sacerdotes, e por lá de fora, praticamente, ficava todo o povo de Israel. O que acontecia? Quando ele aspergia, a glória de Deus baixava, né, praticamente na direção aonde estava o Santo dos Santos. A glória de Deus começava a pegar fogo ali, as pessoas viam visivelmente a glória de Deus. Automaticamente, quando a glória de Deus batia, a tradição judaica diz isso, né, batia na tampa do propiciatório, que era de ouro puro, né, praticamente, né, aquela glória, ela batia, refletia no peitoral, nas pedras, nas 12 pedras. Os sacerdotes começavam a pular, então os sinos faziam automaticamente. Os sacerdotes entendiam, né, que o sumo sacerdote estava já recebendo a glória de Deus. Os sacerdotes glorificavam o nome do Senhor, automaticamente os levitas glorificavam a Deus, e de repente todo o arraial começava a glorificar e sentir a glória de Deus. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Aleluia. Irmãos, aqui, vamos lá. Aqui está em foco a sessão de Cristo em referência à promessa messiânica. Temos que terminar. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o poder e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, sabe o que esse versículo está querendo dizer? Olha, que o arguilhão do pecado, né, o arguilhão da morte é o pecado, porque todo aquele que peca, o fim dele é a morte, né? Aí está dizendo assim, e a força do pecado é a lei, né? Porque é através da lei, é através de regras, irmãos, que você fica sabendo o que é certo e o que é errado, né? Então, o que dá força ao pecado é a lei. A lei tanto dá força ao pecado e tanto dá força para o Espírito de Deus, né, de preservar em pureza e santidade. Porque você conhecendo a lei e praticar o que é contrário à lei, o pecado vai te dominar. Mas se você conhecendo a lei, né, e você andar conforme a lei, o que acontece, irmãos? Né, praticamente você está vencendo o pecado. Mas quando você passa a olhar para você e você vê que você é uma pessoa pecadora e que não tem condições para você, aí você olha e fala assim, né? Se eu for olhar para mim, eu não tenho condições de ser salvo. Aí o apóstolo Paulo complementou. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Foi pela graça dele que nós somos salvos. Amém? Somente através dessa graça. Isto endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém? Então, somente através da graça de Jesus Cristo é que nós podemos também assentar nos lugares celestiais. Jesus sentado ali, irmãos, do lado à direita de Deus Pai, nos dá direito também de entrar na sala do trono. Hoje nós já temos a pessoa que aceitou Jesus hoje, né, e passa a andar conforme os seus caminhos, ele já tem liberação. Em oração, né, você já está entrando na sala do trono de Deus. Quando você entra na intimidade com Deus, você começa a sentir aquela unção, é porque você está adentrando a sala de Deus em espírito. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas isso vai acontecer, né, quando acontecer a nossa redenção, praticamente nós vamos adentrar a sala do trono de Deus, porque Jesus, Ele nos deu esse direito através da sua graça. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Amém? A ressurreição e a ascensão. Amém? Cristo é exaltado sobremaneira. Estamos pensando. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo
acima de todo principado, e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, né? Praticamente ele, pelo ter vencido o pecado, né? Ele foi exaltado sobre todo, o nome dele foi exaltado sobre todo o nome. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado